início do nosso relacionamento foi um exemplo. Quando a gente, assim, pra gente assumir isso publicamente, foi uma coisa que a gente... Existia muito receio do quanto devia, não devia. Eu por muito tempo eu não queria, eu fiquei meio assim, segurando, do tipo, pô, não vamos falar, porque... É um passo muito importante, uma relação expor não era, ele, não era a relação, por isso, né? era porque eu sabia de quantas pessoas ela, iam me intrometer em ela julgar. a Nive foi casada, então é claro que as pessoas encheu o saco. Exato, então eu sabia o quanto as pessoas iam me encher o saco também por causa disso, né? De você já ter tido uma outra relação que foi pública. E aí tem mais o fato de que a gente já era amigo naquela época, porque a gente se conhece desde 2014. Então, tudo a gente sabia que ia contribuir pra galera vir querer encher o saco. Mesmo porque ninguém ia saber exatamente como aconteceu. Porque só quem sabe é a gente. Só quem tem que saber mesmo é a gente. Então, e só interessa a vocês e aos envolvidos, mas e é assim, isso. A questão toda foi que, por exemplo, eu e o Bruno terminamos e ele já tava com com a namorada nova dele, a namorada atual dele, ele já tava com ela em dezembro e ele assumiu isso publicamente. Só que ninguém foi encher o saco dele. Ninguém. Um total de 0 pessoas foram encher o seu, né? Então... O lado da mulher. E a pessoa era da banda dele. Não, mas não é que isso é um problema. Não é um problema. Fique bem claro, gente. Você terminou, fica com quem quiser, não tem problema nenhum. E tudo bem, isso. Exatamente, mas só pra... É bom pontuar também, né? Sim. Porque se muita gente quer falar que a gente era amigo, tinha amigos em comuns e que eu, sei lá, viajou você, o Henry e o Bruno e tudo mais, mas era uma questão muito mais nossa, porque a gente era muito próximo do que qualquer outra coisa. Sim, mas quando que existe um limite do quanto a pessoa é propriedade da outra, sendo que ele já estava em outra relação, entendeu? Exato. Não existia uma propriedade, não existia, mas as pessoas vão julgar, essa é a questão. Independente, a gente sabe que tá tudo certo e que ninguém de ninguém... Mas como vocês lidam com esse julgamento? Porque se não tivesse o julgamento, vocês não estariam debatendo sobre isso, entendeu? Isso foi pesado. Então como que vocês lidam com o julgamento da internet? Cara, eu não lidei muito bem, não, porque o grande problema é porque a narrativa que é vendida é uma narrativa falsa. Não condiz com a verdade. Então, é revoltante você ficar ouvindo uma parada sobre você que simplesmente não é verdade. E você sabe como aconteceu. Então, lógico que chateia. E aí você cai naquela. Se eu falar sobre, é pior. Porque muita gente que não sabe o que tá rolando, que nem sabe quem é o Bruno, nem sabe de nada, vai ficar sabendo da história e vai querer tirar suas próprias conclusões também. Se eu não falar, as pessoas continuam apontando o dedo e achando que é verdade. O que eu faço? A gente chegou a conversar várias vezes sobre isso. E o que vocês fizeram? No final eu fui ficando quieto. A gente deu uma declaração inicialmente para que pelo menos as pessoas soubessem a verdade, já que vão falar. Pelo menos a gente tem que ter ali, mostrar o que aconteceu para que elas... A versão de vocês, minimamente né? educar... minimamente entendam o que aconteceu. As pessoas que gostam da gente, educar elas, do tipo assim, passar a informação correta, sabe? Já que vocês vão criar teoria... Vão defender a gente, já que vocês vão criar teoria maluca sobre o negócio, pelo menos que venha da com fonte oficial, né? Uma verdade, entendeu? Pra pessoa entender. Aí depois que a gente falou, se você quiser criar teoria merda e falar besteira, tudo bem, mas pelo menos as pessoas já sabem o que aconteceu. E é só você que vai estar mentindo. Mas ainda cai nessa, porque assim como rolou com, por exemplo, o negócio do Vitão lá, que a gente... O Vitão veio aqui. Que a gente sabe que ele nunca falou aquela porra, que ele nunca comentou aquilo. Era até mentira, do meu casal, piada do meu casal. Do meu casal. Então, olha como não importa a verdade. Não importa, a piada importa é muito melhor, então vamos manter isso como verdade. Não importa a verdade. O fato é que a galera, eu vejo comentários da galera falando, não, porque a Luísa que traiu o Whindersson e tipo, um comentário com 5 mil likes. Mas eu fico assim, de onde que eles tiraram isso? As pessoas acham que elas estão 24 horas por dia. Mas é porque eles querem, no caso, eles querem vilanizar a Luísa. E criam uma verdade que não importa. E aí eles vão sempre acabar explorando a narrativa que vilaniza ela e coloca o Whindersson como... Isso que é foda. Você, Nive, tipo, você sendo a mulher do cara, você terminou o casamento. Você tá num término de um casamento, como que você... A galera palpitando, ou falando, ou criando história, você falou, eu que vivi essa porra. Quando a gente terminou, a gente assumiu o término, a gente já tava quase 1 ano separado já. Mas que a gente, tipo, a gente tava amigo, entendendo a coisa, a gente ainda vivia junto. Eu tava viajando muito, então eu tava ficando muito tempo fora. Então era aquela coisa, tipo, vamos assumir, não vamos. A gente ficou, levou um processo disso, assim, até a gente encarar e falar, não, beleza, vamos assumir o término e tal, é isso mesmo. Mas assim, foi tipo, eu não vou nem falar que foi quase 1 ano, foi mais de 1 ano, pra falar a verdade.
Então, assim, a gente sabia a situação. O fato é que quando a gente assumiu o término, menos de um mês depois, ele levou a nova namorada pra passar o Natal com a família e tal. E tudo bem, já tava tudo bem. Pra mim tava tudo bem. Entendeu? E então é isso, a relação acabou, tá tudo certo. Só que os comentários nas publicações dele eram: nossa, cada dia ele com uma namorada maravilhosa pra esfregar na nossa cara. O maioral, incrível, terminou com uma namorada, tá com uma namorada gostosona, é isso. Foi essa narrativa que levaram pro lado dele. Porque não foi a mesma narrativa que veio pro meu lado, entendeu? Pra mulher sempre Como vai... era do seu lado? Fala. A que era do meu lado era... Primeiro era coisas de tipo de trocou... Sempre tem as palavras de trocou... sempre existe. Trocou, traiu... sempre existe coisas pejorativas, né? Essas narrativas. São essas narrativas que as pessoas criam. Mesmo que eu tenha começado a minha relação depois que ele já estava namorando. Não, só que não importa. E outras palavras que a gente nem fala aqui, porque são... Não, e no meu... Você fala, pô... E no meu caso, Né? caso também me querer falar que eu sou talarico, sendo que, tipo, peraí, e eu sempre bato nessa até, como é que faz pra talaricar uma mulher solteira, caralho? Tipo, ela já tava solteira há muito tempo, ela já estava completamente liberta, e não é como se eu tivesse sido algum pivô no término de, tipo, eu tava um bom tempo sem conversar, inclusive, com a Nive, porque ela tava muito nessa de viagem, focada na profissão dela, no trabalho dela. A gente até se afastou, a gente era, acho que um ano e meio antes, a gente já era bem mais próximos. E aí deu uma afastada natural, ela começou a trabalhar bastante, eu também com a minha série, trabalhando bastante, afastou. E a gente se reencontrou em um outro momento. E aí quando a gente se reencontrou, eu também tava solteiro, ela tava solteira, e aí aconteceu... Tempos e tempos depois dela ter terminado. E aí, sabe? E aí os cara querem pegar uma viagem de 2014, sabe? Onde os caras esquecem que a gente é da internet, a gente tá sempre nos mesmos lugares, mesmos rolês, Sim. e se encontrando. E é claro que vai existir tem que existir uma educação de toda parte. E, pô, eu era muito amigo da Nívia, sabe? Ela era casada com o Bruno. Eu vou tratar o Bruno mal? Claro que não, eu vou ser legal também, porque é o marido da minha amiga, entende? Então, assim, aí você tira essas coisas de contexto e vira uma história completamente nova que não faz sentido. Mas é o que eu falei, no final das contas eu sinto que quanto mais balança o negócio, mais fede. Quanto mais mexe, mais fede.